Hoje vamos falar sobre polarização política no Brasil atual, atendendo a pedidos de mais de 60% dos seguidores do nosso canal. Vou falar disso de uma forma bem simples, um exemplo para você entender o que tem acontecido. Imagine duas torcidas, Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Palmeiras. É como se aquele grupo de uma torcida estivesse criticando a outra torcida, mas a outra torcida nem sabe para que time que ela torce. Mais ou menos assim. Não sabe nem as cores, nem a bandeira e nem os propósitos daquele time, muito menos a história do time, nem sabe quem é o técnico atual e muito menos os jogadores, quantos títulos aquele time já ganhou. É mais ou menos assim o que nós vivemos hoje. Nós temos uma disputa política em que os próprios representantes não sabem o que eles estão defendendo. E as críticas que eles recebem também não dizem respeito ao que eles mesmos pensam sobre si mesmos. Então, trocando em miúdos, né, nós temos de um lado pessoas que são acusadas de comunista, de outro lado pessoas que são acusadas de fascista. Mas nenhum dos dois grupos em si defendem essas bandeiras como essas bandeiras realmente são na sua fundamentação teórica. Então nós temos hoje um problema político real que permeia três nuances. A primeira nuance é conceitual, a segunda nuance é retórica e a terceira nuance é democrática. Do ponto de vista conceitual, nós precisamos entender o lastro cultural de onde advêm os conceitos políticos, os quais são falados hoje em dia e propalados pela mídia. Então, de onde vem esse conceito? Qual é o significado desse conceito na origem histórico-cultural, filosófica e na teoria política? O que significa comunismo? O que significa fascismo? Então, entender o conceito e o significado desses termos nos ajuda a entender por que temos um problema de identidade e identificação. E esse problema de identidade e identificação acaba corroborando com o que nós já falamos em outro vídeo sobre a pós-verdade, com a teoria da conspiração. Então, um grupo sempre tem uma teoria de conspiração sobre o outro grupo. E que, no fundo, aquilo o qual é acusado ou é trazido através de fake news, nunca você consegue descobrir o que realmente está se passando por trás. Então, nós temos um primeiro problema que é conceitual e é um problema por quê? Porque as pessoas começam a se rotular, então pessoas começam a aceitar uma ideologia e se opor a um determinado grupo porque elas entendem que algum valor no qual elas acreditam, aquele grupo representa. Mas elas não compreendem o escopo total daquela teoria. Então, ela acaba concordando com um determinado político ou concordando em chamar um grupo disso ou daquilo outro, né? Digamos aqui, não importa de que lado você está, mas o que importa é que eu preciso saber quem eu sou, quem eu estou apoiando e quais são os objetivos políticos e de políticas públicas que aquele grupo representa. Então, esse problema conceitual e de identidade afeta a nossa política hoje, porque o pluralismo partidário que temos, né, a diversidade de partidos e até mesmo políticos sem partidos, isso nos mostra uma dificuldade em identificar qual é a proposta política por trás, qual é o plano de governo por trás. E aí nós entramos no segundo problema, que é o problema retórico. O que o problema retórico evoca? Nós temos, com o uso das mídias, com o uso das redes sociais e com o uso principalmente de discursos, né, uma dificuldade de corroborar discurso com ação. Então, muitas vezes o discurso, o que é uma proposta de governo, ela não se efetiva, até porque aquela palavra não precisa se manter como havia uma cobrança anteriormente. É muito importante a gente perceber, enquanto sujeitos desse processo, enquanto praticantes da vida pública, enquanto pessoas que não são apolíticas, porque não existe uma pessoa apolítica,
Até mesmo quando você anula o seu voto ou quando você não vota, você está tendo uma posição política. Então é importante nós, enquanto principalmente eleitores, entendermos que o processo de construção política, ele não se dá apenas quando nós observamos as propostas e escolhemos um candidato. Ele se dá também quando este candidato é eleito, independente dele ser ou não o candidato que você elegeu, você continua um processo democrático de cobranças daquilo que foi a proposta política. Só que como nós estamos no nível da retórica, do discurso, e esse discurso envolve os meios midiáticos, nós temos então uma dificuldade de perceber o discurso na ação. E isso não é cobrado porque não há uma responsabilização do que as pessoas dizem nos canais que elas utilizam. Então, este é um ponto muito importante também. Precisamos entender a identificação conceitual, precisamos entender o discurso que é feito para então podermos cobrar o que é de direito democrático. E do ponto de vista da democracia, nós precisamos entender que vivemos no Brasil um Estado democrático de direito. E por mais que nós ainda tenhamos em várias esferas públicas e em várias regiões do Brasil uma atitude ainda coronelista, onde alguns grupos se mantêm no poder e aí existe até hoje compra e venda de votos, por exemplo, né? Então, apesar disso, no que rege a nossa Constituição, nós vivemos num Estado de direito democrático. Como efetivar esse Estado de direito democrático? Como efetivar a democracia? Então, essa polarização política que nós vemos hoje tem afetado alguns meandros do que nós pensamos e o que é historicamente constituído como Estado democrático de direito. Por exemplo, a relação entre os três poderes. O poder executivo, legislativo e judiciário, eles foram idealizados desde Montesquieu, né, no século XVIII, e é um dos pilares dos modelos de governo democráticos. Então, quando há ingerência de uma esfera sobre outra, ou quando alguma dessas esferas se corrompe, é exatamente o momento em que duas esferas se unem em prol da manutenção, não simplesmente da ordem, né, ou do poder, mas a manutenção do direito para todos. Então, nós não podemos esquecer, né, que essa divisão dos poderes é exatamente para evitar a tirania, evitar que o poder esteja centrado na mão de uma única pessoa e num autoritarismo aquela pessoa governe em causa própria. Então, quando nós fazemos as leis e quando nós cobramos o cumprimento das leis, nós estamos numa postura democrática, né, exigindo o que nos é de direito. Então, a coisa pública, a res pública, que é a forma de governo que nós vivemos, ela envolve a participação de todos num processo que permite que o seu representante, ao te representar, ele possa elaborar leis, né, ou ele possa executar as leis de acordo com aquilo pelo qual ele foi escolhido, né? Por isso, a importância dessa identidade com uma proposta de governo, a identidade com um partido político ou com uma orientação política, para que então você possa cobrar, enquanto uma postura democrática, que esse direito seja executado. Enfim, quando há uma ingerência entre os poderes, ou quando um dos poderes é enfraquecido por alguma forma de corrupção, por favorecer a um grupo específico, então nós temos um caso que precisa ser analisado, observado, combatido e até criminalizado quando é o caso. E nós, enquanto cidadãos, temos o direito de exigir que as coisas se portem com transparência, com rigor e com efetividade. Enfim, a democracia também hoje, ela nos é cerceada a partir do momento em que há uma privacidade hackeada, a partir do momento em que nós
através das tecnologias digitais de informação e comunicação, temos os nossos dados sendo compilados, observados, somos até mesmo vigiados, né? E a partir do momento em que há uma fábrica de opiniões vinculadas nas redes sociais, isso acaba favorecendo uma opinião que não é balizada. O que significa uma opinião que não é balizada? As pessoas observam um vídeo ou algo que é vinculado nas redes sociais, mas não analisam a fonte e nem mesmo a veracidade dos fatos ali propalados. Enfim, o cidadão comum se vê numa situação que ele não sabe interpretar a mensagem que ele está recebendo. E se naquela mensagem existe algum ponto ideológico que concorda com algo que ele já pensa que é o correto, ele acaba se tornando partidário ou cúmplice daquilo que pode não ser uma verdade. Enfim, nós vivemos uma cultura de massa e em um contexto de uma rapidez de vinculação de informações, num contexto globalizado, que favorece a manipulação de informações através do uso das tecnologias. Então, isso também compromete a democracia. E poderia ser muito bem o contrário, porque hoje, com o acesso que nós temos às redes sociais e mídias sociais, mídias digitais, nós poderíamos, por exemplo, saber a opinião pública sobre vários assuntos. Nós poderíamos usar a internet como um instrumento de consulta, né? Como um instrumento de plebiscito, como um instrumento de ouvidoria da população. Então, nós temos aí alguns setores, principalmente o terceiro setor, que faz isso, ONGs que fazem trabalho abaixo-assinado, etc., onde a opinião pública é ouvida através dos meios digitais. Enfim, a democracia também ela é comprometida a partir do momento em que direitos humanos são afetados. Quando falamos de direitos humanos, muitas vezes as pessoas rotulam direitos humanos numa expressão que é corriqueira no senso comum. Direito humano e direito de bandido. Não é isso. Direitos humanos são direitos dos seres humanos, que hoje nós chamamos também direitos humanos e da terra, que são direitos que foram estabelecidos e constituídos historicamente. Eles não são, digamos assim, nem de um lado político, nem de um outro lado político, embora, né, aqueles que militam com correntes mais esquerdistas vão acreditar que os direitos humanos nunca serão respeitados num viés de um sistema neoliberal, um exemplo. Mas nós precisamos entender que a ideia de um direito humano, ela vem desde a antiguidade clássica, desde os sofistas, desde os filósofos gregos, onde eles mostravam que existem alguns direitos que são constituídos e tidos como naturais. Historicamente, nós temos no período do Iluminismo, da Revolução Francesa, a garantia destes direitos e teóricos que estão vinculados ao nascimento do liberalismo, do capitalismo, que defendem estes direitos, que são direitos ligados desde a propriedade sobre o seu próprio corpo, a liberdade de ir e vir, né? A igualdade. Então, esses direitos, eles vêm desde o nascimento do nosso sistema atual, que é vigente no Brasil, que é o capitalismo. No entanto, os direitos, eles nem sempre se efetivam como deveriam ser. E aí nós temos, na prática, a Declaração de Direitos Humanos de 1948, que é uma declaração mundial, onde as nações, e no caso, nações que tinham regimes capitalistas e socialistas, se unem em prol de uma declaração do que deveria ser o melhor para a humanidade no geral. Mas mesmo assim, efetivamente, alguns direitos só vão realmente ser constituídos pela emergência de grupos que lutam por esses direitos, que são as minorias. Então, a minoria negra, as mulheres, né, as crianças, os idosos, nós vamos ter as pessoas com deficiência, os vários grupos vão se unir, né, enquanto movimentos sociais, enquanto identidades e enquanto coletivos, vão exigir que os direitos
sejam efetivamente constituídos. Então, nós temos hoje um problema na nossa democracia por esse estado de polarização política, porque é entendido pelo grupo da situação que qualquer direito que é defendido é como se nós estivéssemos retornando ao comunismo, né? Ou estivéssemos virando comunistas. E não é isso. Os direitos que foram adquiridos ao longo da história, que estão constituídos na nossa sociedade atual, são direitos que foram lutas e conquistas, né, da mulher e de outros grupos sociais. E essas conquistas, elas têm sido cada dia mais efetivadas. Infelizmente, né, por conta de interesses localizados, esses direitos têm sido cerceados, e é o que nós chamamos de retrocesso. É um retrocesso em relação ao Estado de Direito democrático e não em relação à política partidária ou partido A ou B. Enfim, nós não podemos generalizar dizendo que todos que discordam do governo atual são comunistas, porque não são. Até mesmo o governo anterior não era comunista, né? Era um governo de um partido dos trabalhadores com viés social-democrata e, em alguns momentos, um pouco mais próximo do socialismo por alguma parte do contexto, mas não todo. Enfim, também não podemos dizer que o atual governo ele é fascista. Ele pode até ter algumas concepções que nos remontam a ideologias, né? Mas é um governo neoliberal, que tem as suas concepções ideológicas. Enfim, o que nós precisamos entender é que é necessário que haja clareza, e hoje nós vivemos um contexto de pós-modernidade, onde o foco é no indivíduo, na pessoa, e isso favorece o populismo. O populismo ele faz com que as pessoas entendam o representante político como um messias, um salvador, como alguém que vai resolver os problemas da ordem pública, e não olham necessariamente para o plano de governo e o que efetivamente essa pessoa está fazendo. Olham para a pessoa de uma forma como se aquela pessoa não tivesse defeitos ou como se aquela pessoa fosse resolver o problema como uma varinha mágica. E não é assim que funciona a vida pública e a vida política. Então, este é um ponto que nós precisamos estar atentos, né? Precisamos estar atentos que há uma legitimidade hoje no processo de globalização de pessoas, né, que se tornam expoentes e que essas pessoas levam ideias que tornam-se propaladas, mas não necessariamente há um fundamento por trás dessas ideias, ou seja, até mesmo aquele que se torna, digamos assim, famoso ou a pessoa escolhida para levar um determinado plano político não tem noção do que ele está falando. Então, nós temos hoje um problema grave. E esse problema, ele diz a respeito à nossa perda do pensamento narracional, que é a perda do laço histórico, das nossas origens, da nossa história, do que nós já vivemos enquanto país, enquanto Brasil. E essa perda, ela envolve uma perda de representatividade. Então, nós temos pessoas que não representam o que elas mesmas falam nos seus discursos. Enfim, as polarizações, na realidade, não são polarizações. As polarizações são formas de se garantir uma opinião pública e uma tentativa de se manter no poder. E é arriscado. Por quê? Porque acaba que aquilo que é o melhor para todos não é de fato executado por prejuízos, preconceitos e ideologias que mascaram a verdadeira realidade das coisas. Enfim, de que lado você está? Não sei, mas o importante é que saibamos exatamente qual é a proposta que nós temos para o nosso país e onde nós queremos chegar.